Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Amigo do Dinheiro. Para quem não me conhece, eu sou o Dan Costa e hoje eu vou falar aqui de uma das melhores, se não for a melhor notícia relacionada ao XRP do ano de 2025. Então fiquem ligados nessa notícia que pode aí catapultar o preço desse criptoativo para patamares até então nunca alcançados. Tá curioso e quer saber qual é essa notícia? Vem com a gente até o final do vídeo. Salve, salve galera, então vamos lá falar de XRP e como eu falei aqui no início do vídeo, na minha humilde opinião, essa pode ser a melhor notícia relacionada a XRP que vocês vão ouvir. Então eu peço que vocês façam o seguinte, uma coisa muito simples, se inscrevam no canal, deem o like e também compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, tá bom? Mas antes da gente prosseguir também, é interessantíssimo deixar claro que esse vídeo aqui não é recomendação de compra, muito menos venda, cada um é responsável pelos próprios investimentos, então bora lá falar de XRP. Eu vou mostrar algumas notícias relacionadas ao mercado asiático, que tem tudo a ver com a XRP, e logo eu falo sobre essa notícia que para mim é espetacular. Então, eu tinha falado em outros vídeos que o Japão tem um apego sentimental em relação à XRP. Só para vocês terem uma ideia, a XRP é a segunda maior criptomoeda em investimentos lá nesse país, ok? Então, os asiáticos gostam muito e olha só quem também está curtindo esse criptoativo e eu vou colocar na tela para vocês. Reportagem do site You Today. XRP dá lucro a 70% dos investidores sul-coreanos. Olha só que bacana. Então não é só no Japão que as pessoas apreciam esse criptoativo, mas também na Coreia do Sul. E claro, não vamos estender aqui a notícia, porque tem muitas coisas falando sobre isso, mas só para vocês terem a noção, né, de como a Ásia está tendo um apego aí em relação a esse criptoativo. Vou mostrar também outra reportagem bastante interessante que também fala sobre a Coreia, que é essa daqui, do site do The CryptoBase. Conselheiro coreano afirma ter 1 milhão isso de dólares em XRP, enquanto autoridades governamentais relatam mais de 9 milhões, que também de dólares, né, em participações em criptomoedas. Ou seja, realmente os coreanos estão se apegando bastante a XRP e isso pode fazer com que esse criptoativo tenha uma alta, até porque parece que está virando uma bola de neve. A China também está tendo um apreço bastante interessante em relação a esse projeto e vamos ver aí a popularização dessa criptomoeda crescendo a cada dia que passa. Bom, pessoal, antes da gente falar sobre essa notícia, que para mim, como eu disse para vocês, é muito top, é muito bacana, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. Você coloca, por exemplo, todos os ovos numa mesma cesta? Eu tenho certeza que não. Então, da mesma forma que você não faz isso com ovos, você também não faz com seu dinheiro ou com criptativos. Então, o interessante é diversificar seus criptativos em corretoras diferentes. Porque se der ruim numa corretora, a outra pelo menos ali está salva. E trago como sugestão para vocês aqui a Maxi, que tem um número gigantesco de criptativos, olha só, o maior número de tokens populares com as menores taxas, e quem quiser se inscrever é super fácil de vocês se cadastrarem, tá? Vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário fixado, e simbora lá para essas notícias relacionadas a XRP, inclusive tem uma bastante interessante que eu tenho certeza absoluta que vai chamar muito a atenção de vocês, investidores desse projeto. Deixa eu mostrar uma reportagem também muito bacana que trata do seguinte: quanto que você teria se você pegasse 10 mil dólares ou 10 mil reais, coloque da forma que vocês quiserem, né? 10 mil dólares em Bitcoin, 10 mil dólares em Ethereum e 10 mil dólares em XRP nos últimos 6 meses. Quanto você teria agora? Então é sobre isso que eu vou mostrar e tenho certeza que vocês vão gostar bastante, porque isso me chamou muito a atenção. Reportagem do site The CryptoBase. Veja quanto você teria se tivesse investido 10 mil dólares em XRP há 6 meses, em vez de Bitcoin ou Ethereum. Qual valorizou mais nesses 180 dias? Então vamos ver aqui. Desse ano nós já temos o resultado. Retorno sobre investimentos. Então, quem colocou 10 mil dólares em Bitcoin, preste atenção, tá? 10 mil dólares em Bitcoin, esses mesmos 10 mil dólares valem 13.275. Então, se eu tivesse colocado isso há 6 meses atrás, 10 mil dólares em Bitcoin, eu teria esse valor, ou seja, um lucro de 3.275 dólares. Agora, vamos ver a Ethereum. Olha só, se eu tivesse investido 10 mil dólares em Ethereum nos últimos 6 meses, esses mesmos 10 mil dólares valeriam 7.516, ou seja, um prejuízo de 2.000
$484. Agora rufem os tambores que eu vou falar sobre a XRP. Então, quem investiu $10.000 nos últimos 180 dias, essa mesma quantidade hoje está avaliada em $40.000. Olha só, você colocou $10.000 e agora você tem $40.000, ou seja, um retorno de mais de $30.000 nos últimos 6 meses. Então, já mostra aí qual foi o melhor investimento, né, do último semestre. É coisa pra caramba, imagina 4 vezes mais. E você, se surpreendeu com esse resultado? Coloque nos comentários. E agora, rufem os tambores que eu vou mostrar a reportagem mais top desse ano relacionado a XRP. Presidente da ETF Store prevê que nada mais, nada menos que BlackRock e Fidelity estarão envolvidos no ETF XRP enquanto o processo da Ripple se aproxima do fim. Gente, prestem atenção nisso daqui. Uma corrida de ETFs envolvendo a BlackRock e a Fidelity. Isso pode mudar de forma radical os destinos desse projeto. De forma radical. E escutem o que eu estou falando. Vocês acompanharam aqui uma simulação, né, de investimentos dos últimos 6 meses entre Ethereum, XRP e Bitcoin. E olha só a diferença desses 3 criptoativos. Imagina se a BlackRock e Fidelity realmente consigam chegar no final dessa corrida aí dos ETFs. Muitas coisas boas poderão acontecer. E para aquelas pessoas que são céticas em relação a XRP, vamos ver então o que vai rolar depois dessa possível aprovação. Ou seja, são 2 grandes gestoras de fundos trabalhando de forma incessante para que esses ETFs sejam aprovados. Então, existem muitas coisas boas acontecendo em paralelo com a XRP, como vocês mesmos acompanharam a relação da Ásia com esse projeto e o crescimento exponencial desse criptoativo. Claro que nesse mundo das criptomoedas tudo pode acontecer, inclusive nada, mas na minha opinião isso pode dar um impulso gigantesco para esse projeto. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Será que isso pode de fato mudar os destinos da XRP? Ou pode ser mais do mesmo? A opinião de vocês é bastante interessante e para quem chegou até o final do vídeo, não se esqueça de colocar a hashtag #VoaXRP, que aí eu sei que vocês chegaram até o final do vídeo. Muito obrigado e sucesso!